Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e esta é a nossa live, a nossa transmissão ao vivo, Orai sem cessar. Hoje, terça-feira, dia 28 de julho de 2020, chegando já no final de julho. Vamos iniciar a nossa transmissão orando. Oremos. Senhor, nós somos gratos porque mais um dia o Senhor nos deu, nos abençoou, temos visto o teu amor e o teu cuidado. Agradecemos o lar que temos, o ar que respiramos, o alimento à mesa. Enfim, ó Pai, nós te louvamos, porque mesmo nesse momento tão difícil que o mundo vive, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado por cada irmão, cada irmã aqui presentes. Eu peço que o Senhor os abençoe e supra todas as suas necessidades. Deus eterno, nós suplicamos e intercedemos em favor do mundo, nesse momento difícil de epidemia, nesse momento difícil de impacto econômico, de problemas da saúde física e emocional. Tende misericórdia, tende piedade, ó Pai, da humanidade, e socorre-nos nesse momento difícil. Ajuda-nos agora, ó Pai, ao estudar a Tua palavra. Abra o nosso coração para que aprendamos de Ti. Quanto a mim, Senhor, coloco-me nas Tuas mãos para ser mero instrumento Teu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, boa noite, seja bem-vindo à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Nós vamos dar continuidade no nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Ontem nós iniciamos, fizemos uma introdução e hoje vamos estudar os primeiros 5 versículos, também chamado prólogo, ou primeiras palavras, primeiro escrito, primeiro dito, né? O primeiro que foi dito. Então, as primeiras palavras do capítulo 1, consequentemente, as primeiras palavras do livro todo, né? Conhecido como prólogo ou proêmio, né? Depende o início aqui, o início do início. Os versículos de 1 a 5. Então, Atos, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Existem alguns autores que defendem um prólogo mais curtinho. Alguns defendem de 1 a 3. Outros defendem um prólogo um pouco mais longo, de 1 até o versículo 8. Eu acabei optando por esta versão, junto com alguns autores, que este proêmio, ou prólogo, ou primeiras palavras, primeiros escritos, né, o início do livro, vai até o versículo 5. Então, vamos trabalhar com esses 5 primeiros versículos. Lembrando que, se você não assistiu à introdução, ela está disponível aqui na nossa página, o vídeo, é só ver o vídeo de ontem, do dia 27, e também está disponível no YouTube, no nosso canal. Só digitar lá, Igreja Presbiteriana de Blumenau, você vai ver a logomarca da igreja, né, uma arvorezinha branca com fundo verde, e se inscrever no canal para ter acesso a todos os vídeos, não só os vídeos dos estudos, mas também as canções estão lá, tá? Então, Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, cujo autor é Lucas. Esse livro é uma continuação do Evangelho de Lucas e vamos adentrar agora nele de fato. Então, versículo 1 a 5. Eu lerei o versículo e farei o comentário. Versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o primeiro versículo, ele é interessante, né, que ele já faz um conectivo lá com Lucas. Se nós lermos os primeiros versículos de Lucas, também chamado prólogo ou proêmio, nós teremos esta dedicatória a Teófilo, a este indivíduo. Então, escrevi o primeiro livro. Aqui ele está se referindo ao Evangelho de Lucas. Então, Lucas Atos, uma obra junta, né? Atos, a continuação do Evangelho de Lucas. Então, Lucas Atos, né? Por isso que ele fala, escrevi o primeiro livro. Então, esse torna-se o segundo livro, ou a continuação daquele primeiro.
Então, escreveu o primeiro livro, menção ao Evangelho de Lucas, conforme Lucas, segundo Lucas, enfim, que é o mesmo autor. É o Lucas, o médico, aquele que acompanha Paulo em algumas viagens missionárias, enfim. Teófilo. Há uma dedicatória do Evangelho de Lucas e também de Atos a Teófilo. Teófilo quer dizer amigo de Deus. Amigo de Deus. Então, há duas maneiras, ou até três maneiras, de se interpretar esse indivíduo. Pelo nome ser amigo de Deus, alguns vão dizer que Teófilo pode ser qualquer cristão. Então, esta dedicatória que Lucas faz pode ser a qualquer cristão, qualquer cristã, amigo de Deus, amiga de Deus que leem o livro. Outros sustentam que Teófilo é o nome mesmo de alguém, é o nome de uma pessoa, é o nome de um cidadão, e esse livro é dedicado a este Teófilo. Essa dedicatória não era incomum nos escritos do mundo antigo, nos escritos greco-romanos do passado. Quando havia esta dedicatória, significava uma coisa mais ou menos assim, que este indivíduo, que esta pessoa, financiou a pesquisa e a publicação desta obra. Tá? Então, geralmente, fazia dedicatória àquela pessoa que financiou, que possibilitou financeiramente a escrita, a conclusão, a pesquisa e a divulgação deste escrito. Então, alguns vão entender que Teófilo é uma pessoa. Outros vão dizer que Teófilo é uma pessoa, mas não é o nome da pessoa, mas é um apelido, é um pseudônimo. Talvez por uma questão da pessoa pedir que fosse discreta, não queria saber que foi ela que financiou Lucas na sua pesquisa, para que ele conseguisse juntar todo o material e escrever o seu evangelho e este livro. Então a pessoa talvez era modesta, ela não queria se identificar. Por isso há esse pseudônimo, esse apelido que é dado Teófilo. Eu gosto mais dessa hipótese. Eu gosto mais dessa possibilidade. Que esta dedicação, essa dedicatória, tanto no Evangelho quanto no livro de Atos, que o apóstolo, que Lucas faz a Teófilo, é um homem, é um indivíduo, provavelmente um homem rico, que financiou a pesquisa, a escrita, deu os meios financeiros para que Lucas conseguisse recolher material, viajar pela Palestina, ouvir aquelas pessoas, manter-se nas viagens, enfim. Então, a pessoa que financiou toda a pesquisa e toda a escrita de Lucas e de Atos. E acredito que essa pessoa, o Teófilo, não seja o nome próprio dele, mas justamente por ser um cristão, a pessoa quis se resguardar, enfim, uma questão de modéstia. Então, Lucas usa esse termo Teófilo, o amigo de Deus. Eu gosto desta hipótese, se bem que as outras também não necessariamente são descartadas, tá? Então, pode ser Teófilo um termo geral para qualquer cristão, Teófilo o nome do indivíduo mesmo, o nome dele, o nome concreto, ou o apelido, né? Mas, de qualquer maneira, fica a gosto de cada um, Eu prefiro pensar que a pessoa que pagou, que financiou, que possibilitou financeiramente a pesquisa e a escrita, né, que financiou Lucas nisso aí, e provavelmente era uma daquelas pessoas ricas que ajudava na disseminação do evangelho, né, financiando as viagens, os apóstolos, os missionários, os grupos cristãos que se iniciavam, enfim, né, e amigo de Deus poderia ser esse apelido que Lucas dá. Então ele sabia que a dedicatória era para ele, né, e Lucas também sabia, e aí ficaria bem claro essa questão cristã da modéstia, né, importante isso. Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, é interessante que o versículo 1 já vai criar uma conexão do Evangelho com o livro de Atos. Então, ele fala, olha, agora, depois de ter relatado o que Jesus começou a fazer e ensinar lá e no meu Evangelho, no livro de Lucas, agora eu estou aqui no livro de Atos, dando prosseguimento, né, ao que aconteceu com Cristo, com seus apóstolos, com a igreja, depois da ressurreição, depois da ascensão, quando Cristo volta à presença do Pai e senta-se à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Versículo 2. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Então,
o propósito, né, do Evangelho e desta primeira parte aqui, né, Lucas organiza esse material para dizer que Jesus, depois da sua ressurreição, ele não fica parado, né? Jesus instrui os seus apóstolos. Aqui, apóstolo é uma ideia, né, aos apóstolos e os demais discípulos, mas uma coisa mais pessoal, os 11, né? Vamos lembrar que Judas Iscariotes tinha se enforcado, né? Então, os 11 apóstolos que restaram, mais os outros discípulos, homens e mulheres, que seguiam aí. Então, nesse período de tempo, Jesus dá mandamentos por intermédio do Espírito Santo. E nós temos agora a primeira citação ao Espírito Santo. Se no Evangelho nós temos aparecendo a figura de Jesus, a obra de Jesus, essa centralidade, em Atos nós temos a centralidade na pessoa do Espírito Santo. Nós temos a centralidade na obra do Espírito Santo, como ele usou como instrumento seu os apóstolos, os primeiros cristãos, e como que o Espírito Santo trabalhou e trabalha na dispensação do Evangelho. Não é à toa que alguns autores vão chamar Atos dos Apóstolos de Atos do Espírito Santo. Tá? Então, apesar de desde o século II ser conhecido como Atos ou Atos dos Apóstolos, originalmente, né, no século II, os pais da igreja, os mais primitivos, chamavam de praxeis, que vem o termo prática, né, que também dá origem ao termo ato, ou ato, atitude, atos. Então, o Espírito Santo vai figurar de uma maneira proeminente em Atos dos Apóstolos. E nós temos agora esta menção que aquilo que Cristo ensina, aquilo que Cristo dá a conhecer aos seus apóstolos, se não for a intercessão do Espírito, se não for a iluminação do Espírito, se não for o Espírito Santo a aplicar o que Cristo está ensinando, os apóstolos não aprenderiam. Esta é a ideia. Mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Aos 11, né, de uma maneira mais íntima, mais pessoal, veja, a sucessão apostólica, as pessoas que são ordenadas por Cristo são apóstolos. Depois desse chamamento íntimo do Jesus que ordena e envia os apóstolos, encerra seu ministério apostólico humano. A igreja permanece apostólica porque é fundamentada na doutrina dos apóstolos, mas não existe mais essa figura do apóstolo. Só Cristo pode ordenar um apóstolo. Tanto que nós não temos, depois de Paulo, o último apóstolo, o 13º, né, o apóstolo dos gentios, ordenado e enviado pelo próprio Cristo. Veja, não há nenhuma ordenação de nenhum outro apóstolo na história de Atos. Então, na história das cartas, enfim, o ministério apostólico se encerra com os 12 mais o apóstolo Paulo. E o versículo 2, ele tem um quê de antecipação, né? Aos apóstolos que escolhera, vírgula, foi levado às alturas. Então, ele está antecipando o versículo 9. Nós chamamos isso de prolepse, ou um dito proléptico. Ele está antecipando algo que vai acontecer. Então, lá no versículo 9, inicia-se de fato a ascensão de Jesus. E agora, o versículo 2 dá uma adiantada no tema, né? Ele traz antes de acontecer, dá uma adiantada. Foi elevado às alturas. Versículo 3. A estes também, os seus apóstolos, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, olha que interessante, né? O versículo 3 meio que faz ele meio que faz uma refração com o versículo 2, né? Estão refratários um ao outro, né? Eles têm ali uma conexão importante. Quando Jesus ressuscita, ele vai ensinar, ele vai discipular, por intermédio do Espírito Santo. O versículo 2 já disse isso, o Espírito Santo que vai fazer com que haja compreensão dos discípulos. Aos 11, um bloco mais íntimo, e também a todos os seus discípulos. Então, depois de ter padecido, a ideia que padecido, né? Pateis, a paixão de Cristo, a dor, o sofrimento. Então, após seu sofrimento, sua crucificação, a sua ressurreição, se apresentou vivo. Ou seja, Lucas agora,
ele vai trabalhar um aspecto teológico importante. Então, o historiador Lucas agora é o apologeta, o teólogo falando, Jesus apareceu vivo, de maneira incontestável. Muitas pessoas o viram, muitas pessoas estiveram com Jesus, ele ensinou, ele explicou, ele amparou os seus discípulos, falando-lhe das coisas concernentes ao reino de Deus. Veja, ele não vai nos dizer quais coisas, né? Nós não sabemos quais coisas, mas talvez aquele monte de lição que nós aprendemos nas cartas, no próprio livro do Apocalipse, os próprios ditos nos evangelhos, seja muito, muito material pode ter vindo desse período. O termo 40 dias aqui não precisa ser tomado literalmente, que Jesus, depois que ressuscitou, ficou 40 dias discipulando os seus apóstolos e os outros discípulos, homens e mulheres, ensinando. Veja que mesmo após a ressurreição, a ênfase do ministério de Cristo é o ensino. É um ensino importante. Veja como que essa questão do ensino é importante para a igreja, né? É a base. Mesmo Cristo ressurreto estava ensinando. Então, 40 dias aqui não precisa ser tomado literalmente, tá? 40, como nós aprendemos já com o presbítero Tiago, numa live que ele fez há algum tempo atrás, inclusive que está disponível aqui na página e também está disponível lá no canal do YouTube. O presbítero Tiago Metz falou sobre o número 40 na Bíblia, né? E a importância simbólica desse número. Lucas, em Atos, vai usar o 40 como se fosse tempo suficiente para. Então, esses 40 dias, que podem ser 10 dias ou podem ser 2 meses, né? Se não é um tempo, um espaço literal de tempo, a ideia do 40 aqui é um tempo pleno, um tempo suficiente, ou seja, Jesus ficou o tempo suficiente com seus discípulos, com as suas discípulas, com os 11, com os apóstolos, os mais íntimos, e nesse tempo teve tempo suficiente para que eles se formassem. Se nós pudéssemos trazer em termos hoje, é mais ou menos o seguinte: você vai fazer uma graduação. Geralmente, ela dura 4 anos, né? Em torno de 4 a 5 anos um bacharelado e uma licenciatura de 3 a 4 anos. Então, é mais ou menos assim. Esse tempo de 40 aqui, 40 dias, pode ser tomado como esse tempo suficiente, esse tempo pleno, esse tempo que foi utilizado até que os discípulos aprendessem, os apóstolos, os discípulos, homens e mulheres em geral, as lições que Jesus tinha que trazer para eles pós-ressurreição, tá? O Jesus ressurreto. Então, 40, tempo suficiente, tempo que deu para aprender. Nós temos 40 anos na Bíblia, 40 dias, enfim. Só olhar lá o vídeo do Tiago, que é muito bem explicado e mais amplo. Aqui, no caso, 40 é tempo suficiente. Então, veja, nesse tempo do Jesus ressurreto, que é o tempo suficiente para ensinar, por intermédio do Espírito Santo, para deixar as lições preciosas para os 11 e para os primeiros discípulos, para fundamentar as bases da igreja cristã e o início do ministério evangelístico, ou seja, a disseminação do evangelho por todo o mundo, né? Cristo está ali e algo interessante acontece agora no versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Bom, vamos pensar uma coisa interessante aqui. Jesus está ressuscitado. Paulo, quando vai falar da nossa própria ressurreição, fala que nós vamos ter um corpo similar ao de Cristo. Então, Cristo já está ressuscitado e já está glorificado. Cristo já está com um corpo perfeito. E ele come. Ué, pastor, mas o que tem isso de mais? Ora, havia um grupo aqui que sustentava que Jesus nunca teve um corpo de carne e osso de verdade. Lembram-se do nosso estudo em 1 João? Quem tem a memória boa vai se lembrar, que era uma das heresias que o grupo que tinha saído lá da comunidade de João sustentava. Jesus não tinha tido um corpo físico, era só um corpo aparente. E essa heresia, ela começou a se disseminar em bastidores ali, ela foi bem conhecida no 1º século, foi até no começo do 2º século. Essas heresias de que Cristo
tinha só um corpo aparente, chamado docetismo, né? Então, é interessante que essa ideia de falar que Jesus foi e comeu é dizer que Jesus, mesmo ressuscitado, tinha um corpo físico, um corpo perfeito e um corpo físico. Isso vai destruir uma teoria também que nós temos hoje de um céu meio lúdico. Ou como eu sempre digo nas minhas lives aqui, um céu meio platônico, né? Às vezes a igreja tem uma moral platônica, às vezes tem céu platônico também. O Platão odiava esse negócio de carne. Para o Platão, a carne, o corpo, era a prisão da alma. Para ele, tudo que era imoral, ruim, terrível, habitava na carne. Então havia um desprezo pelo corpo. E quando alguém morria e era platônico, para ele era uma beleza. Falar, agora está liberto dessa cadeia que é o corpo. E agora vai viver de maneira espiritual no céu de Platão, chamado mundo das ideias, né? Chamava lá de mundo das ideias, o céu de Platão lá, né? E nesse mundo das ideias a gente ia ser alma. Alma, um corpo etéreo, de éter, né? Coisa que não tem substância, né? Um vaporzinho, né? E Jesus é ressuscitado em matéria. Então, quebra essa ideia, primeiro, filosófica do Platão, que o corpo é a prisão da alma, porque haverá a ressurreição dos corpos. E Cristo é a primícia, ou primeiro, é o que inaugura a ressurreição dos corpos. Corpo físico. Tá? Então, quebra essa coisa do Platão, essa coisa do ódio ao corpo. Não, vai ser perfeito. Vai ser perfeito, mas vai ser corpo. Outra coisa também, não era um corpo aparente, não. Nem antes, nem depois da ressurreição. Jesus ressurreto, glorificado, perfeito, com um corpo físico. E isso serve para nós também, tá? O nosso corpo será ressuscitado. A gente não vai ficar lá no céu como se a gente fosse fantasma, né? Com um corpinho assim. Vamos ficar. Vai ser carne e osso. E Jesus inaugura agora um mistério. O Lutero falou sobre isso um pouco, né? O Calvino, eu não sei se falou sobre isso. O pastor lá de São Miguel do Oeste, o reverendo Mauro, quando tem essas dúvidas do que Calvino falou e não falou, tem que perguntar para ele. Ele sabe tudo, rapaz. Até a opinião do Calvino sobre futebol ele sabe. E eu não sei tudo, né? O cara lê até a nota de rodapé do sermão do Calvino. Então, o cara é massa. Eu não sei muita coisa da posição, mas o Lutero abordou essa questão engraçada aí. Falou, e Cristo cria um problema. Se o céu é um lugar espiritual, é um lugar que não tem essa limitação de espaço, ou seja, a morada de Deus não tem uma limitação espacial. Agora Cristo foi matéria lá por esse mundo que é desconhecido nosso, né? Mas que não tem um limite material, não tem uma fronteira material, que não está presa no espaço-tempo. Vocês conseguem me entender? É um negócio meio físico, né? Meio geográfico, é complicado, né? É complicado mesmo. Mas vamos pensar que aonde Deus habita não tem limites. E não necessariamente precisa ser um mundo físico. Por quê? A própria Escritura fala que Deus é espírito. Então, a ideia de que Deus não precisa ser material. E agora Cristo sobe, daqui a pouco a gente vai ver isso na ascensão, fisicamente. Ou seja, o Cristo que é onipresente com o Pai e com o Espírito Santo, e está presente aqui agora, neste momento, em nosso meio, também em nosso coração, também está em corpo físico lá à direita do Pai. Né? É para complicar, né? Para dar um nó na cabeça da gente. Mas é uma lição de humildade também, né? A gente tem que entender que teologia é o discurso que a gente faz acerca de Deus e que a gente consegue compreender. Nós nunca estudamos Deus, é impossível. Como é que você vai estudar Deus? Você teria que ser Deus, né? Mas está lá. O corpo, o Jesus onipresente em todo lugar, mas está o Jesus corpo lá nesse mundo que não necessariamente é físico. É uma loucura, né? Por isso que eu corro de teologia sistemática, eu acho muito difícil. Minha cabeça não aguenta. Mas, voltando aqui à questão da refeição. A questão da refeição é importante também, que nos remete ao quê? Santa Ceia, não é verdade? Veja que várias vezes Jesus vai lá, parte o pão, parte o peixe, enfim. Então, remete a essa ideia de Santa Ceia. Então, a mesa, a comunhão da mesa é muito importante. E é muito importante para Lucas em seu evangelho. Se você ler atentamente o evangelho de Lucas, você vai ver quantas coisas acontecem na comunhão da mesa. A comunhão, a refeição, a mesa era muito importante para o judeu. E para o cristão também é. Para Lucas é um tema muito caro.
e ele coloca Jesus na comunhão à mesa, comendo com eles. Gente, isso era maravilhoso. Você ter Jesus jantando com você, almoçando com você, era algo tremendo. É dizer que ele está disposto a repartir de fato o reino com aquelas pessoas. Seja uma demonstração de amor. E outra, pensa um pouco. É Deus comendo com esse pessoal. Sabe? É uma inversão do negócio, né? A gente quer criar um Deus longe, né? Lá distante, impossível de se ver, um Deus assim que a gente não sabe, né? E em Cristo Deus vem jantar com o pessoal. Se há uma concepção extremamente subjetiva de Deus, e é mesmo, porque Deus é totalmente outro, e nós não jamais compreenderemos Deus como ele é, na sua essência, que isso é impossível, nós somos criaturas, mas deixando de lado essas questões que a filosofia chama de ontologia, né, que é ficar estudando o ser da coisa, a essência da coisa, e para Deus é impossível, tá? Mas veja, Cristo é Deus que vem jantar com seus discípulos. É o Emanuel, é o Deus conosco de fato. Então é muito importante esse registro e isso também é uma conexão com o Evangelho de Lucas, onde a comunhão à mesa é um tema importante que aparece muitas vezes. Cristo tem comunhão à mesa com os seus, tá? E ainda o tem através da Santa Ceia. Sacramento importante, a Santa Ceia, né? E o versículo continua, né? A questão da refeição. E Jesus então pede que eles não saiam de Jerusalém, que permaneçam na cidade santa, até que o Espírito Santo venha, né? E daqui a pouco isso vai acontecer. Veja que o versículo 4, ele também antecipa, né? Lembra? Prolepse. Ele também antecipa o que vai acontecer daqui a pouco no capítulo 2, né? O versículo 4 e o versículo 5. Lá no capítulo 2, versículos de 1 a 4, nós temos o derramamento do Espírito, né? A vinda plena do Espírito. O termo Jerusalém aqui é importante também, tá? Por quê? Ao fato de fique em Jerusalém acontece a paixão, a morte, a ressurreição e também em Jerusalém vai acontecer a ascensão. Então, Jerusalém é um termo transitório. O fato de tudo isso acontecer na cidade cumpre um desígnio muito importante. Tanto que a cidade eterna que nós vamos habitar é chamada em Apocalipse da Jerusalém celestial, alguns de Nova Jerusalém, que seja, enfim. Mas por quê? É a cidade cumprindo o seu papel, que nós chamamos escatológico, ou das coisas já pertinentes ao fim do mundo. Por quê? Originariamente, né, se cumpre o povo eleito de Israel, prefigura o seu povo eleito, que é a igreja, e essa coisa de colocar a base, o início do evangelismo em Jerusalém e ter essa transição depois dos judeus aos gentios, o evangelho chegando em todos os lugares, mas Jerusalém sendo a base disso tudo, está uma conexão com o Antigo e com o Novo Testamento. É dizer, isso não, Israel, Jerusalém não acabou, eles se ampliaram, eles são ressignificados. E é uma ideia também de ligar, né, a cidade, né, com a igreja, essa transição, né, porque a igreja vai nascer agora em Atos, a comunidade cristã, os do caminho, vão nascer em Atos, mas qual que é a base? Jerusalém. Então, aonde está o Jerusalém de Deus hoje? Onde está o Israel de Deus hoje? A sua igreja. Igreja instituição, igreja CNPJ, igreja placa? Não. Igreja cada um de nós, reunidos. Quando os cristãos se reúnem em torno do nome de Jesus Cristo, para adorá-lo, para aprender, para cantar, para ter comunhão à mesa, nós somos a igreja. Tá? A denominação é só um detalhe nisto tudo. Então, esta transição. Então, veja, isso tudo é minucioso, tá? O autor faz isso propositadamente. Então, fique em Jerusalém, até que se cumpre. E o versículo 5 é uma antecipação também do que vai daqui a pouco acontecer na chamada festa de Pentecostes, né? E nós vamos falar sobre isso também. Então, essa promessa do Espírito Santo começa no Antigo Testamento, lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel é um livro bem pequenininho, está entre os profetas posteriores, ou chamados profetas menores, faz essa promessa do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Tá? Mas também, veja, Jesus vai agora falar que é o cumprimento de João. A profecia do Antigo Testamento se encerra com João Batista.
Porque João, na verdade, batizou com água. Está falando de João Batista, não de João, o evangelista, tá? Então, e o próprio João, em Lucas 3,16, ele vai dizer: Eu vos batizo com água, mas vem aquele que é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo ali é juízo, não tem nada a ver com batismo com fogo. Fala, não. Batismo com fogo ali é batismo de juízo. Aí fala, ele tem na mão a sua pá, e ele vai limpar a eira, e vai separar o joio do trigo, a palha do trigo, enfim. Então não vem com esse negócio, eu quero ser batizado com fogo, eu não, eu quero passar longe disso, porque a ideia é juízo, tá? Né? Pelo menos em Lucas a ideia é de juízo. E em Marcos você tem só batismo com o Espírito Santo, não tem o fogo, né? Marcos dá uma aliviada nisso aí. Tá? Mas também se cumpre agora, o próprio Jesus vai colocar João Batista de fato como o profeta, como o arauto, como aquele que prometeu o que acontecia. Então se cumpre agora a última palavra do último profeta João Batista, que é o derramamento do Espírito Santo. Se no Antigo Testamento nós temos Deus Pai na sua proeminência, né? Temos a atitude do Deus Pai que é Criador, também é Salvador, que se revela em Jesus Cristo, Deus Filho, aquele que é proeminente nas cartas, principalmente nos 4 evangelhos, a figura central. Agora em Atos nós temos o Espírito Santo. Veja, a Bíblia é triuna. O Deus triuno, a Trindade, é revelada nos escritos e nos estilos literários. Nós temos agora a proeminência e a ação e a obra do Espírito Santo, seja que também é adorado, que também é Deus, assim Atos dos Apóstolos. E já já nós vamos estudar, né, no capítulo 2, como se dá esse ato maravilhoso. Nós só estamos aqui hoje falando sobre a Bíblia e entendendo aquilo que a gente consegue, porque o Espírito Santo está conosco. Se ele não estivesse, entenderíamos nada do que nós lemos aqui hoje. A interpretação da Escritura não é porque, olha, um exímio professor, esse pastor, olha, porque ele se dedicou muito, olha, porque eu sou muito aplicado e fico prestando atenção na live. Não. Nós compreendemos alguma coisa disso aqui pela graça do Espírito Santo. Não é o que diz o versículo 2? Deu-lhes mandamentos por intermédio do Espírito Santo. É ele que nos faz entender esses textos. E isso também é para a honra e glória dele, né? O Espírito tem prazer em nos ensinar. Que coisa maravilhosa. Então, este é o prólogo, ou as primeiras palavras. O capítulo 1 de Atos, de um jeito todo, é uma grande introdução ao livro. O capítulo 1 inteiro é a grande introdução do que vai ser o livro de Atos num todo. Tá? Então, nós temos aqui de 1 a 5 o início do início, o prólogo, as primeiras palavras. E já aprendemos tantas coisas. Espero que Deus seja gracioso e grave em nosso coração aquilo que for necessário para o nosso crescimento e amadurecimento de tudo que foi dito. É muito importante que permaneça para você aquilo que for de Deus. Aquilo que for meu, que for do pastor Anderson, que caia no profundo esquecimento. Então vamos lá, os pedidos de oração. Se você ainda não fez os seus pedidos de oração, dá tempo, tá? Eu vou voltar aqui os comentários desde o começo. Então, enquanto eu vou lendo os pedidos de oração, você pode fazer o seu. Bom, primeiro pedido que aparece aqui para mim, do diácono Osni, pede oração pela irmã Nair, que está com estado de saúde bem agravado, né? Internada na UTI, aí em Blumenau. É nossa irmã, né? Membro da nossa igreja presbiteriana de Blumenau, a Nair. Então não se esqueçam de orar pela dona Nair, a situação é bem grave na sua saúde. Orar também pela Gisela, que é a sua filha, né? Tenho falado com ela por telefone. Então o quadro é bem grave da nossa irmã Nair. Pede oração também o diácono Osni pelos pais do Everton, que é o seu Jonas, e principalmente pela dona Maria de Lourdes, que está se recuperando, graças a Deus, mas continua na UTI. Oração também pela sua sobrinha Cristina. Pede oração também pelo seu tio João Antônio, que foi internado na UTI com Covid. Então, mais um caso, né? O tio do diácono Osni. Parece que enquanto a coisa não está perto da gente, a gente não acredita muito, né? Mas veja que está aí, o vírus é sério, é uma situação grave, né? Nós temos que suplicar a misericórdia de Deus e tomar as medidas cabíveis, né?
o uso de máscara e etc., né? Mas, então, orar pelo João Antônio, que é tio do diácono Osni, internado na UTI também, com o quadro de Covid. A nossa irmã Léo pede oração pelo Mário João, reforça o pedido pela dona Nair, pede também pela Aidi, que está em casa, né, graças a Deus, mas continua, né, no seu tratamento de saúde, e vamos continuar orando pela Aidi. Presbítero Max pede oração pela Eliane, pelo Lucas, pelo Eduardo e pela família. A Eliane pede orações pelo pai de sua amiga, o senhor Olivério, que está com Covid. A amiga chama-se Lidmara. Ele pede oração pela sogra do Eduardo, a dona Marisa, que mora em Florianópolis e que está numa situação que precisa de um milagre de Deus. O presbítero Max pede oração pela sua vida, pela vida da Léo, pela vida da Hannah, da Ellen, do Fernando, do Max William, né, de toda a sua família. Tá? E reforça aqui, né? A Ellen não está se sentindo bem, carece das nossas orações. A minha esposa pede oração pela família dela, pelos irmãos Max, a Léo, a Hannah, pela Eliane, pelo presbítero Alfredo, pela dona Nair, por todos os seus amigos e pede por todos os membros da Igreja Presbiteriana de Blumenau. A nossa irmã Carmen pede oração pela família dela no Chile, pede pela Priscila, pelo Maurício e pelo Vitor, pede também pela Edith e Adalberto, que estão trabalhando. A nossa irmã Solange, lá de Xanxerê, pede oração pelo seu filho Douglas e pelas suas filhas e também por ela. A nossa irmã Carmen também pede oração por todas as famílias enlutadas em Blumenau. A irmã Letícia pede oração pela Marisa Helena e pela família. Né? Ela perdeu seu esposo no domingo. E pede também pela saúde da Ivanilde e da Iracema. Então, são esses os pedidos que chegaram aqui para mim. Tá? Nós vamos orar. Lembrando que Deus sabe de todas as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Oremos. Senhor, nós intercedemos pela nossa irmã Nair, colocamos ela nas tuas mãos, suplicando, ó Pai, pela cura e restauração da sua saúde, mas que seja feita a tua vontade. Que o Senhor faça o melhor pela tua serva. Abençoe a Gisela também e os seus filhos nesse tempo, ó Pai. Cuida dela, o Santo Espírito, que ela sinta a tua presença poderosa, confortando, consolando, dando força nesse momento difícil, no momento delicado. Suplicamos também, ó Pai, pelos pais do Everton, pela vida do seu Jonas, principalmente pela nossa irmã Maria de Lourdes, que continua na UTI. Suplicamos, ó Pai, a restauração da sua saúde. Pai, abençoe a Cristina, abençoe também o João Antônio e tenha misericórdia de todos nós, ó Deus, seja contaminados com Covid ou qualquer outra enfermidade, que a tua mão poderosa, ó Pai, cure-os segundo a tua vontade. Pai, pedimos pela saúde do seu Mário João, também pela vida da Aidi. Pai eterno, suplicamos a tua restauração, a tua cura. Cremos no milagre nestas vidas, para honra e glória do teu nome, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, sabemos que é a tua vontade, mas nós pedimos, Senhor, nosso desejo enquanto seres humanos é vermos estas pessoas curadas, bem, voltando ao convívio da família, para a honra e glória do teu nome, Jesus. Mas entregamos nas tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor conduza a vida destas pessoas como lhe aprouver. Abençoe a Eliane, abençoe o Lucas, abençoe o Eduardo e toda a sua família, abençoe o seu Olivério, abençoe a Lidmar, ó Pai. Colocamos a saúde destas pessoas nas tuas mãos, suplicando a tua cura, o teu socorro, a tua misericórdia, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a dona Marisa, que precisa de um milagre. Pai, suplicamos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia destas vidas. Deus abençoe o presbítero Max, abençoe a Léo, abençoe a Deus a Hannah, a Ellen, o Max William, abençoe o Fernando, e em especial nós pedimos pela Ellen, ó Pai, que não está se sentindo bem, suplicamos por ela, o Senhor conhece o coração da tua serva, sabe do que ela precisa, e eu peço, ó Pai, humildemente, que em nome de Jesus, o Senhor tenha misericórdia de toda a família do presbítero Max. Pai, nós intercedemos por toda a família da Aline também,
O Senhor tenha misericórdia, cuide de cada um dos seus tios, das suas tias, dos seus primos, das suas primas, dos seus pais. Abençoe-os todos, ó Pai. Coloco nas tuas mãos, suplicando a tua bênção e o teu cuidado sobre cada um. Abençoe todos os nossos amigos e amigas também, e os nossos irmãos, ó Pai, da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Suplicamos pelas famílias da nossa igreja, ó Pai, que o Senhor providencie tudo que for necessário para cada um deles, guarda os livros de todo mal, protege-os, ó Pai, guarda a entrada e a saída. E também de todos os irmãos das demais igrejas que nos assistem. Pai, abençoe a Dona Carmen, o seu Omar, abençoe, ó Deus, toda a sua família no Chile, abençoe a Priscila, o Maurício, o Vitor, abençoe a Edith, o Adalberto, colocamos nas tuas mãos, suplicando toda sorte de bênçãos, ó Deus, e suplicando que o Senhor livre-os de todo o mal, cuidando e fortalecendo sempre. Abençoe a nossa irmã Solange, ó Pai. Abençoe o seu filho Douglas, abençoe as suas filhas, cuida deles, ó Pai. Toca no coração, na mente, fortalece-os, supre-os nas suas necessidades, ouve-os, ó Pai, quando clamarem por Ti. Que a sua face, ó Deus, esteja sempre presente na vida deles. Pai, tende piedade de todas as famílias que estão chorando porque perderam um ente querido, seja de Blumenau, do Brasil, do mundo todo, Pai. Todos que estão sofrendo pela perda dos entes queridos por Covid e por outras doenças. Santo Espírito, console-as, porque só o Senhor pode, Santo Espírito. Só o Senhor tem este poder para sarar corações enlutados. Suplicamos, ó Pai, pela nossa irmã Maria Helena, e por esse tempo difícil de luto que enfrentam. Abençoe também a Ivanilde e a Iracema, cuidando da saúde delas, ó Pai. Deus, colocamos nas tuas mãos todos os irmãos e irmãs que estiveram presentes conosco nesta live, suplicando a tua bênção, o teu cuidado sobre eles e seus familiares. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os abraços. Se você ainda não mandou o seu abraço, se você não mandou o seu boa noite, um oi, o faça, né? Daí a gente consegue mandar um abraço para você agora aqui. Se você não comentar, eu não consigo ver que você esteve conosco. Mesmo porque para mim aqui já apagou o vídeo, já sumiu tudo, né? Já tô no escuro aqui, nem sei como é que vocês estão me vendo. Então, um abração para nossa irmã Léo, para o presbítero Max, para a Hanna, para a Ellen, para o Fernando, para o Max William, para a esposa do Max William também. Que Deus abençoe muito, viu, Max? Estamos em oração incessante por vocês aqui. E não sei se a Ellen está nos assistindo, mas mande o nosso abraço, nosso carinho a Ellen. Boa noite, Aline, que está ali assistindo no sofá. Boa noite, Lígia Soares, que Deus lhe abençoe. Vou mandar um abração também para Dulceleia Pereira, nossa irmã da Igreja Presbiteriana de Itapema. Muito obrigado pela companhia. Deus lhe abençoe. Um abração para o nosso irmão Omar, também para a Dona Carmen. Que Deus lhes abençoe. Tenha uma noite de paz na presença do Senhor Jesus. Um abração para os familiares também lá do Chile, né? Deus lhes abençoe. Os irmãos presbiterianos do Chile também. Toda a família da Dona Carmen. Um abração para o nosso irmão Carmelito Zimmermann. Boa noite para ti, para a Marina. Que Deus lhes abençoe. São os nossos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Blumenau. Um abração para o pastor Márcio também. Um abração para Rosilda. Rosilda, Deus lhe abençoe. Boa noite. Vandaimo, seja bem-vindo. Que Deus lhe abençoe. Então, uma excelente noite. Um abração para ti. Manda um abração para o Victor também aí. Fala que estamos com saudades. Um abração para Solange, a nossa amiga lá de Xanxerê, que Deus lhe abençoe, viu, Solange? E lhe fortaleça, estamos com muitas saudades de você. Um abração bem apertado aí. E para todos os nossos irmãos e irmãs de Xanxerê. Boa noite, Claudete Bittencourt, que é a nossa irmã lá de Itapema, que Deus lhe abençoe, muito obrigado pela companhia, uma excelente noite. Um abração para Rose Andrade, boa noite, Rose, Deus lhe abençoe. Boa noite, João. Um abração para ti, para Tamires, para Maria, para Júlia, para a mamãe, para o cunhado, para a irmã. Que Deus lhes abençoe, viu, João? Um abração para todos vocês aí. Um abração para a nossa irmã, que... Opa! Voltou.
Um abração para nossa irmã Zeni. Deus lhe abençoe, dona Zeni, presbítero Dino. Um abração para Ana Paula. Um abração para o diácono Osni, para nossa irmã Valéria. Um abração para a Letícia, para o presbítero Ricardo, né? A dona Zeni lá de Xanxerê. Mas tanto eu falar que o pessoal já está conhecendo a dona Zeni, né? Quando a dona Zeni vier a Blumenau, ela vai trazer broa de milho para todo mundo. Então, quando acabar a pandemia, a dona Zeni, o seu Dino e a Ana vão vir visitar a gente, né, em Blumenau. Ela vai trazer umas 25 broas de milho para a gente distribuir na igreja. Daí vocês vão ver o que é um pão gostoso. Então, um abração, viu, dona Zeni? Boa noite para a senhora, para o seu Dino, os irmãos da Igreja Presbiteriana de Xanxerê. Um abração para a Valésia Cardoso, boa noite, Deus lhe abençoe. Um abração para o nosso irmão Osias Costa, para a sua esposa, Deus lhe abençoe. Uma excelente noite na presença do Senhor. Um abração para o nosso irmão Marcos Simas. Boa noite para ti, para a esposa. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma noite de paz na presença de Jesus. Descer aqui. Opa! Um abração para o Samuel, para a Nanda, para a Samanda. Que Deus lhes abençoe. Um abração, viu, Samuel? Nossos irmãos lá de Xanxerê. Saudade de vocês. Tá? Oh, perderam para o Corinthians, rapaz. Vai ganhar de quem? Tá louco. São os nomes que aqui apareceram para mim. Tá? Não sei, Aline, se aparece mais alguém para você aí. Tá, então são os nomes que apareceram. Caso eu não tenha dito o seu nome, às vezes o Facebook não dá para a gente, o nome aparece só depois. Tá? Então vamos encerrar com a bênção do Senhor. Voltamos amanhã às 19h30 com as canções e às 20 horas com a continuação do nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui presente, espalhado sobre a face da terra, para todos sempre. Amém. Que Deus lhes abençoe. Boa noite a todos e a todas. Até amanhã às 19h30.